E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2000, que fala sobre eletromagnetismo e a questão diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. Quando um ímã é aproximado de uma espira condutora mantida em repouso, de modo a induzir nessa espira uma corrente contínua, o agente que movimenta o ímã sofre o efeito de uma força que parará ao avanço de um ímã, sendo parará a realização de trabalho para efetuar o deslocamento do ímã. Bom, do que se trata essa questão? Tá? A questão está falando sobre uma parte do eletromagnetismo que a gente chama de terceiro fenômeno do eletromag. E esse terceiro fenômeno também é conhecido como Lei de Faraday-Lenz. Lei de Faraday-Lenz. Tá, mas o que diz exatamente esse terceiro fenômeno? Ele diz o seguinte: a parte do Faraday diz que se nós variarmos o fluxo magnético sobre um circuito fechado, a gente induz nesse circuito uma corrente e uma DDP. Tá? Então, diz exatamente isso: variar o fluxo magnético em um circuito fechado, a gente vai induzir, será induzido nesse circuito, né, nesse circuito que está fechado, uma DDP. Essa DDP é a diferença de potencial, né, que na matéria é chamada de força eletromotriz. Por uma questão conceitual existe uma diferença, mas enfim, uma DDP e uma corrente elétrica, tá? Então, a parte do Faraday fala sobre essa questão. Como é que eu sei que a questão está falando sobre isso, professor? Porque ele me diz ali, ó, a gente pega um ímã e aproxima o ímã de uma espira condutora mantida em repouso, de modo a induzir nessa espira uma corrente contínua. Então, o que ele está me descrevendo aqui? Ele está dando exatamente essa situação. Imagina que tu tem aqui uma espira pode ser um anel, né, circular. E aí nesse anel tu vai pegar um ímã e vai aproximar desse anel esse ímã. Então, vamos botar aqui aleatoriamente o norte desse lado e o sul desse lado. O que a gente sabe de um ímã? A gente sabe que um ímã ele tem ao redor dele um campo magnético, né, que sai do norte e vai para o sul. Então a gente tem exatamente essa situação. Ao aproximar esse ímã, né, fazer um movimento de aproximação desse ímã, fazer um movimento nesse sentido, né, alguém segurou o ímã e aproximou dessa espira, o que vai acontecer? Nessa espira será induzida uma corrente elétrica e uma DDP, e é isso que a parte do terceiro fenômeno do Faraday fala. Já o Lenz, ele dá uma outra ideia sobre esse fenômeno, né? Na verdade ele dá um complemento do fenômeno, que é o seguinte: o Lenz nos mostra que essa corrente que vai surgir, ela vai também criar um campo magnético, e esse campo magnético ele tende a se opor às causas que a originam. Então, essa corrente induzida cria um campo magnético que se opõe às causas que a originam, né? Então, só para a gente entender aqui do que se trata. Se opõe às causas que a originam. O que eu quero dizer com isso? À medida que eu aproximo esse ímã dessa espira, vai surgir uma corrente nela e essa corrente vai criar um campo. E esse campo vai se opor de maneira a tender a repelir a aproximação desse ímã. Então, como é que vai acontecer, né? Vou fazer de laranja aqui, ó. Nessa espira, como eu estou aproximando um norte, vai surgir um campo que vai ter mais ou menos essa orientação aqui, ó, ao redor dessa espira, ó. Essa orientação, então, um campo que vai sair desse lado, né? Como se tivesse um polo norte aqui nesse lado da espira, e como se a parte de trás da espira fosse um polo sul. O que a gente consegue observar aí? Que quando ocorre isso, a espira ela vai tender a sempre criar um efeito, uma força que se opõe ao movimento desse ímã. O fato então de eu movimentar esse ímã aproximando da espira, a gente vai observar
que vão surgir então forças de repulsão aqui. Repulsão, justamente dando essa ideia da oposição, né? De que esse campo magnético vai se opor ao que eu estou fazendo para criar essa corrente. Se eu estou aproximando o ímã, vai surgir um campo que tende a afastar ele. Se eu estou afastando o ímã, vai criar um campo que tende a aproximar ele, sempre se opondo ao movimento desse ímã, desse fluxo magnético sobre ele. E aí, o que a gente consegue entender então? Juntando todas essas partes, né, a gente consegue justamente responder às lacunas ali. Então, o agente que movimenta o ímã sofre o efeito de uma força que se opõe. Então já dá para riscar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E, se opõe ao avanço desse ímã, sendo necessário, e aí ficamos com a resposta A, a realização de trabalho para efetuar o deslocamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que como esse ímã vai estar aí sendo empurrado para trás, quem estiver empurrando esse ímã precisa fazer força, precisa fazer trabalho. Lembra que trabalho, né? Quando a gente fala em trabalho é calculado como F vezes D vezes cosseno. Ou seja, eu preciso fazer força para deslocar esse ímã aproximando dessa espira. Porque a tendência é o efeito da natureza tender a parar essa geração de corrente. Se eu tenho que fazer trabalho, ocorre uma variação, né, de energia, que é a transformação de energia mecânica ali do movimento do ímã em energia elétrica, né, no surgimento de corrente elétrica ali nessa situação. Então, a resposta certa para essa questão fica aí, a alternativa A, que basicamente é uma questão falando então sobre o terceiro fenômeno, botando à prova aí ver se o aluno conhecia e entendia as duas partes, né, do terceiro fenômeno, a parte do Faraday e a parte do Lenz. Era isso então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!